Estamos de volta, né, com o nosso Borborema Esporte, com muitas emoções aqui no Bastidores, inclusive, tá? Olha só, mas antes da gente falar do que eu vinha comentando em relação ao Campinense, né, você sabe que daqui a pouquinho, logo mais ao meio-dia, a gente tem a Patrulha da Cidade, Zé Cláudio e toda a turma que está preparando aí um programa bem movimentado, porque a área policial, meu amigo, tá complicado, viu? E claro, quem aparece sempre por aqui para já conversar um pouco com a gente, adiantar alguns destaques, é ele, Renato Diniz. Renato, agora sim. Bom dia, Marcos. Bom dia, telespectadores do esporte. Daqui a pouquinho, na Patrulha da Cidade, nós teremos uma matéria especial sobre a Alça Sudoeste aqui em Campina Grande. Um dos trechos mais perigosos, Marcos, da BR-230. Só para você ter ideia, esta semana nós tivemos 2 acidentes com mortes. O que não é novidade para a gente no que diz respeito aos acidentes na Alça Sudoeste, né? Então nós temos uma entrevista com o Jocênio Braga, que é o chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Campina Grande, que vai falar sobre esse trecho, pouco mais de 13 quilômetros, que inclusive agora está passando por uma obra, tem um viaduto sendo construído, tem a duplicação do trecho, enfim, todo cuidado é pouco e a gente tem uma matéria muito especial sobre essa área aqui em Campina Grande. E a gente vai destacar também que um vereador de Barra de Santa Rosa, no Curimataú paraibano, foi vítima de uma tentativa de homicídio ontem à noite. O motivo? Discussão política daqui a pouco, como eu disse, ao meio-dia na Patrulha da Cidade. Obrigado, Renato, pelas informações. Complicado, né? Você discutir política, acabar dessa forma como aconteceu com esse vereador, que o Renato Diniz vai contar daqui a pouco na Patrulha da Cidade, em que tempo a gente vive, né? Em relação ao Sudoeste, um problema muito antigo aqui que temos na nossa região, são várias mortes que vêm sendo registradas, principalmente nos fins de semana. E olha, tem outra notícia que vai envolver esporte e a área policial, mas essa aí eu vou deixar realmente para Zé Cláudio, porque tem um jogador que atuou recentemente aqui na Paraíba, que foi preso ontem, tá? Ele estava atuando em um time do sertão do estado. Zé Cláudio vai trazer todos os detalhes para vocês. Meio-dia. Vamos seguindo aqui, falar agora do que eu já vinha alertando em relação ao Campinense. Ontem tivemos uma entrevista coletiva lá na Raposa, uma verdadeira abertura de uma caixa preta. Se falou principalmente da gestão do presidente afastado, Danilo Maia. A coletiva durou quase 2 horas, acompanhado de um advogado, representante do Conselho Deliberativo e o gerente de Administração e Finanças. O presidente interino do Campinense, José Trajano, começou a entrevista explicando os motivos do afastamento de Danilo Maia da presidência do clube. Como argumentos, foram apresentados diversos fatos e documentos que vão de encontro ao regimento do estatuto do time. Ele também fez questão de enfatizar que ainda não teve acesso às contas e senhas. Eu assumi, eu não sei, olha, sinceramente, eu não sei de absolutamente nada. Não nos passaram absolutamente nada. A relação dos nomes das pessoas que nós não conhecemos estão postas aqui, certo? Então, vocês vão começar a juntar as coisas dentro de uma lógica que essas verbalizações na imprensa que está se acontecendo hoje não diz respeito à realidade. Eu vim aqui conversar com os senhores e a senhorita mostrando documentos. Eu não vou fazer ilações. Eu quero informar inicialmente, né, primeiro do afastamento do senhor Danilo Maia, Leite Maia. E ele, nas suas entrevistas, e eu reafirmo o que ele disse, ele não foi afastado por conta da reprovação de contas. Ele foi afastado por um elenco de irregularidade e de infrações cometidas. Então vejamos o seguinte, durante o ano de 2022, nós encaminhamos o ofício 04, 08, 013. Reiteramos por meio dos ofícios 05, 010, 02. Em 2023, nós encaminhamos um ofício, reiterando pelo ofício número 10. Aí aqui a gente identificou, durante toda essa existência, já no primeiro semestre já estava sendo identificada essas anormalidades. Tabela de contribuições de sorte, artigo 89, a linha F.
Quando você muda ou quer majorar para cima ou para baixo valores de sócio, tem que remeter o projeto do Conselho Deliberativo a aprovar. Até então, 2 anos, nunca nos foi comunicado absolutamente nada. O orçamento anual, artigo 89, a linha J, que isso está explícito no parecer do Conselho Fiscal, da conta reprovada. Falta de orçamento. O Conselho Diretor ele tem que encaminhar a cada novembro do ano anterior o orçamento do ano subsequente. Nunca não foi mandado. Fornecer informações de documentos, absolutamente nada. Zero. Zero. Nem respostas de ofícios e nem solicitações de documentos. Apresentação de relatório da vida social, seu movimento esportivo e situação financeira do clube, artigo 89, a linha N, que isso é uma obrigação mensal. Apresentação do plano anual de obras. Nunca apresentou. Inclusive, foi uma coisa que a gente constatou, mas não levou nem muito a sério, uma descaracterização, Samir, do uniforme do clube. Não foi passado pelo Conselho. Convênios e parcerias. Absolutamente nada foi tratado com o Conselho Deliberativo. Inclusive, eu tenho um ofício solicitando o contrato dessa base aí, né? Desse pessoal da base. E o rapaz, hoje, há 3 semanas atrás, eu conversando com ele, ele disse que não tinha contrato. Como é que pode um negócio desse? Considerando as infrações identificadas e cometidas pelo presidente do Conselho Diretor do Campinense nas últimas semanas, com conivência do Departamento de Administração e Finanças, dentre as quais destaco, foi afastado o presidente e o diretor de Administração e Finanças. 1. Emissão de títulos patrimoniais sem a competente autorização do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo tem que autorizar a emissão de novos títulos. 2. Retirada do acervo documental dos sócios do clube para a casa do presidente. Não quitação da folha de pagamento, deixando para a próxima gestão. Senhores, quando Danilo foi afastado, no dia 18 de setembro, eu mandei uma carta, já que ele não era mais o presidente, eu não posso oficiar, eu tenho que mandar a carta. Tendo em vista a decisão do Conselho Deliberativo por determinação estatutária, tendo que assumir interinamente o cargo de presidente do Campinense Clube e considerando as demandas administrativas, mesmo que minimamente se tenha, teremos que adotar providência urgente, caso se tenha receita, pagar prioritariamente os empregados. Para isso, se faz necessário termos acesso às contas do clube. Diante disso, solicitamos a Vossa Senhoria nos remeter número das contas, senhas e cartões. Prazo, 19 de nove de 2023. Aproveitando, calado está por resposta até hoje. Situação complicada, não é? Porque o pessoal não está tendo acesso a absolutamente nada aí, como o presidente interino acabou de falar, mas não para por aí não, porque, gente, foram 2 horas de entrevista coletiva e claro que a gente não tem como colocar tudo aqui na íntegra, né? Mas eu peguei alguns pontos, porque o presidente interino disse que foi procurado, inclusive, por jogadores que falaram da falta de pagamento. O total seria aí cerca de R$178 mil. Isso sem contar férias, FGTS e outras taxas que precisam ser pagas. Um acordo, através de um escritório de advocacia, teria sido feito e a dívida parcelada em 3 vezes. A primeira parcela vence amanhã e, segundo o presidente, o clube não tem como pagar essa dívida. Ainda teve muitos outros pontos, como o atual programa sócio-torcedor, que não teria passado pelo conselho, que precisa que, quando se cria algo, tem que passar pelo conselho. Isso aí não passou pelo conselho deliberativo do clube. E aí se torna nulo esse sócio-torcedor e, fora isso, não existe nada comprovando a questão de valores que entraram ou deixaram de passar pelo clube. Existem processos trabalhistas também, como uma mulher grávida que foi demitida da loja do clube. Por isso ele falou aí da relação das parcerias e ele pedindo, inclusive, que os parceiros que se responsabilizassem sobre esses pontos trabalhistas do Campinense, para que o Campinense não carregue essa carga.
São 3 processos trabalhistas em relação à loja, um deles dessa funcionária que foi demitida mesmo estando grávida. Ele falou de muitos outros pontos, de reforma que foi feita também sem autorização, aquisição de bens aí que precisa tudo passar pelo conselho e não existe nenhuma documentação. Em relação aos funcionários, ele falou também sobre isso, inclusive vou me solidarizar com o pessoal da imprensa que faz assessoria, inclusive que ele agradeceu durante a entrevista coletiva, o pessoal está trabalhando também sem receber. Vários outros funcionários estão recebendo por pedaços e isso, quem consegue ter esse pedaço? Confere mais um pouco da entrevista. Também munido de documentos, o gerente de administração e finanças, Olavo Parente, apresentou um levantamento que mostra o atraso no salário dos funcionários. A folha mensal é de aproximadamente R$23 mil. Quando nós chegamos aqui, como o presidente falou, a gente não sabia de nada. Nós recebemos 2 planilhas, aí onde veio o primeiro de agosto até novembro de 2022, essa planilha aqui. Quem recebeu o salário integral? Os vigilantes e o rapaz que toma conta do gramado. Os demais receberam pedaços, não receberam o salário completo. Aí dezembro receberam, por quê? É a pré-temporada. Aí receberam cheio. Esse ano estava aberto. Isso aqui não fomos nós que fizemos, certo? Isso aqui nós recebemos. Em 23 tem julho, agosto e setembro. Nós pagamos, como o presidente falou, nós pagamos só o pessoal que tinha um salário entre 1.320 e 1.360. Ficaram de fora 3 pessoas. Por último, o advogado reforçou que o processo de eleições está ocorrendo dentro da legalidade. O processo está correndo dentro da normalidade, dentro da legalidade. Infelizmente, falácias são criadas, talvez até para jogar torcida contra conselho, contra comissão eleitoral, contra candidatos, enfim. Mas é como o presidente acabou de falar. O processo está transcorrendo dentro da normalidade, dentro da legalidade. A prova disso é que, judicialmente, não estão conseguindo isso. As eleições para a escolha do presidente do Campinense acontecem no próximo domingo. Pois é, está marcado pelo menos para domingo até agora, né, a eleição. Vocês vêm acompanhando, inclusive, aqui no nosso Borborema Esporte. Sempre mostramos aí os candidatos a presidente do Campinense, inclusive com muitas denúncias, algumas denúncias que foram esclarecidas durante essa entrevista coletiva. Teve aquela denúncia em relação a uma assinatura falsa, mas o presidente interino disse que isso não existiu, tem toda a documentação, e aí que a pessoa interessada deveria procurar, portanto, a justiça. A relação também de pessoas que poderiam votar, e ele explicou também que existe uma questão de sócio patrimonial e o sócio torcedor, e essa documentação está bem complicada. Inclusive foi colocado que dos 33 sócios que estavam, né, colocados, que precisavam pagar o que estava devendo para poder votar, apenas 16 colocaram em ordem, tendo em vista que alguns já se passam 2 anos e continuam com esse pagamento atrasado. E de acordo com o Estatuto do Torcedor do Campinense, quando você passa 2 anos, você é eliminado dessa lista, você perde o título aí de sócio, não de sócio torcedor, de sócio patrimonial, que é o que tem direito a voto realmente. Aí está tudo documentado de acordo com o presidente interino, que explicou durante essa entrevista coletiva. Agora vem outro ponto. Claro, você deve estar se perguntando aí, mas tanta irregularidade e ninguém viu nada antes? Eu mesmo me perguntei, fiz essa pergunta várias vezes enquanto preparava esse material. Mas nossa repórter Daniela Pimentel, que estava lá na coletiva, fez esse questionamento, senhor presidente. Isso é uma boa pergunta, porque isso até alguns colocam que foi uma decisão eleitoreira, não é isso? Mas não é há muito tempo. Eu estou colocando aqui a linha de tempo, é porque os documentos você não está acessando as datas, né? A gente pede, reitera, e quando vai à reunião, a gente solicita e registra em ata. Isso foi por meses seguidos. Inclusive, teve numa discussão, em 2 ou 3 reuniões do Conselho,
houve a proposta de encaminhar o Ministério Público, a proposta de pedir, de encaminhar ofício à Federação Paraibana. Agora é preciso entender, Daniela, né, que quem decide é a maioria. Então, se a maioria até então não tinha decidido e transcorreu de uma forma tão complicada e foi afunilando, aí fica complicado. Porque se ele tivesse renunciado ou não para... Essa eleição já tinha havido. Então, o time do deliberativo não é o time das eleições. Nós não podemos tomar decisões, ou o Conselho Diretor, voltado para as eleições. As eleições tem que se voltar são os candidatos. E Danilo não é candidato, pelo que eu sei. As promessas dele também dizia que dava. Entendeu? Né? E pelo que eu sei, Danilo não é candidato. Então não tem prejuízo nenhum. Agora, se alguém se arvora no direito de colocar isso, aderir, linkar essa decisão à sua campanha, é outra história, eu não posso fazer absolutamente nada. Tá aí, portanto, a resposta de por que ninguém viu tudo isso antes em relação ao Campinense. Como a gente pratica aqui na TV Borborema o bom jornalismo, a gente procura sempre ouvir os dois lados. E desde que vinha acontecendo essas denúncias em relação ao Danilo, a gente tentou conversar com ele, cedeu espaço aqui para entrevista, inclusive nossa produção falou com ele diversas vezes, e ele disse que só falaria depois que saísse a decisão judicial, porque ele pediu na justiça, não, liminar para poder voltar ao cargo de presidente, já que ele foi afastado pelo Conselho. Essa decisão na Justiça, de acordo com o advogado do Campinense, que estava ontem na coletiva, ela veio, a Justiça não concedeu essa liminar, ele permanece afastado, ele disse que entraria em contato quando saísse esse resultado, esse contato não aconteceu, mas, claro, o espaço está aberto aqui, como sempre, caso ele queira se defender. Eu vou ficando por aqui, agora, claro, vem eles, Zé Cláudio e a Patrulha da Cidade, a gente se encontra amanhã às 11h40, eu vou estar te esperando, tá? Juízo. Tchau, tchau.